Olá, sejam bem-vindos. Graça e paz do Senhor Jesus. O nosso vídeo de hoje, vamos falar um pouco da palavra do nosso Deus. E hoje nós vamos continuar a nossa leitura de Provérbios 3. Hoje nós vamos falar a partir do verso 26. Ok? 26 fala assim: porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Tem o versículo do 27, do verso 27 até o 31, meus queridos, ele fala sobre princípios sobre relacionamento com o nosso próximo, com as pessoas. Então, o 27 fala assim: não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Ou seja, que quando nós tiver a possibilidade, a oportunidade de fazer algo para o nosso próximo, para alguém, para qualquer pessoa, que nós não deixemos de fazer. Como diz aqui no verso seguinte, fala assim: não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então te darei se o tens agora contigo. Então eu não digo para o meu próximo, amanhã eu te dou, se eu posso dar hoje. E eu estendo não só a coisas materiais, mas eu estendo também a uma palavra, um abraço, um acolhimento naquele momento que aquela pessoa está ali precisando. Muitas das vezes a gente coloca só para o lado do material, né? E a gente diz, eu também não estou podendo, mas quando a gente não puder ajudar com o material, às vezes a pessoa não está nem precisando, não é nem do material, né? De algo material. Ele está precisando mesmo é de um olhar, de um acolhimento, de uma palavra, de um norte. E aquele que crê em Jesus, que vive a palavra de Deus, vive o Evangelho, ele não vai dizer para o seu próximo, volta amanhã. Como aqui está falando, né, nesse provérbio de sabedoria. No verso 29 fala assim: não maquines o mal contra o seu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleiteis com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Ou seja, né, jamais vamos entrar em conflito com alguém se aquela pessoa não te fez nada, né? E ainda assim, ainda vou até além, né? Fazendo ainda assim, a gente tem que esperar, né? Ver os meios, né? A justiça de Deus, a justiça dos homens, né? E não fazer lá e fazer justiça com suas próprias mãos. Como eu falei, esses versos, eles são princípios de relacionamento. O 31 fala assim: não tenhais inveja do homem violento, nem sigas nenhum de seus caminhos. Porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Então ele abomina os perversos, os maus. E os retos ele trata com intimidade, com relacionamento, né? A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Olha que lindo. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Esse certamente ele escarnece dos escarnecedores. Escarnecer é zombar, né? Ele diz aqui a palavra que Deus, ele zomba dos zombadores, né? E ele dá graça aos humildes.
Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignominia. A ignominia é a vergonha pública. O que Deus está falando, né? Através da boca de Salomão. Os sábios herdarão honra. Aquele que é sábio, ele vai ser honrado. A herança do sábio é a honra. Mas os loucos são entregues, né, à vergonha pública. E, meus queridos, se a gente for ver, estudar, hoje eu ouvi uma ministração sobre provérbios, sobre a vida de Salomão. E quando Salomão escreveu os provérbios, Salomão era um homem muito obediente à palavra. A gente sabe que depois, né, ele teve lá os desconcertos dele, né, que não vamos entrar hoje nesse mérito, nessa parte, lá já do livro de Eclesiastes, né, para frente. Mas nesse tempo aqui ele era um homem muito obediente, muito sábio, porque a própria Deus deu a sabedoria para ele, né? E eu vou dar uma dica para vocês. Leiam o livro de Provérbios. Tenha o livro de Provérbios como uma bússola para a gente ser orientado no dia a dia, no nosso cotidiano. Isso aqui é um tesouro, Eu que estudo um pouco da área da psicologia e das metodologias, eu posso garantir para vocês que tudo que eu estudo, que eu vejo, a grande maioria das coisas que eu vejo, na ciência, nas metodologias, eu vejo, está tudo aqui na palavra de Deus. Relacionamentos, forma de tratar, perdão, acolhimento, ressignificar o passado, viver o presente de uma forma bem vivida, né? Projetando sim o futuro, ou seja, tendo uma perseverança, uma força, a fé de ir para o futuro, mas o dia é hoje. Então, eu vejo claramente que tudo que está, a grande maioria da ciência, está aqui na palavra de Deus. E a palavra de Deus fala assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. É falta de ler a palavra dele. Ele fala várias vezes no livro de Provérbios, sobre o conhecimento, o entendimento e a sabedoria. A sabedoria é o próprio Deus. Então, é uma dica que eu dou para vocês. Leiam o livro de Provérbios, começa do verso 1, do capítulo 1. Sabe, o verso 2 é lindo. A primeira vez que eu entendi quem era a sabedoria, que eu entendi o conhecimento e o entendimento, o que Deus estava falando com isso, foi aqui no capítulo 2 de Provérbios, que fala a excelência da sabedoria. Gente, é lindo demais. Eu diria que é um tesouro escondido. Então, é uma bússola. Aquele que acha a sabedoria, a palavra diz que é melhor do que ouro. E com a sabedoria você entra e sai. Você tem vida longa, você tem prosperidade, você sabe falar, você sabe cuidar do outro, entender o outro, compreender, né? Em tempos tão difíceis, onde os relacionamentos estão tão desgastados, estão tão supérfluos. E eu digo todo tipo de relacionamento, familiar, conjugal, e principalmente agora em épocas dessa pandemia, né, onde as pessoas estão mais tempo juntas e a gente vê tantas discordâncias, tantos conflitos dentro de casa.
entre as pessoas, entre as famílias, e é tudo falta de uma boa comunicação, uma comunicação assertiva. E está tudo aqui no livro de Provérbios. Eu digo que de Gênesis e Apocalipse é um conhecimento poderoso, um manual para todo mundo, não diria só para nós que somos cristãos, mas para todos. Jesus, ele foi, é e sempre será um mestre que nos ensina a cada dia. E só não aprende quem não quer, porque ele deixou aqui escrito. Hoje está muito mais fácil do que no Antigo Testamento, onde as pessoas não tinham esse acesso aqui. Hoje em dia a gente vê, tem casas que tem 4, 5, 10 Bíblias por aí, as pessoas não leem, não querem abrir os olhos. Tem que ter, sim, um relacionamento íntimo com Deus, tem que ir para a igreja, tem que orar, mas tem que ler a palavra de Deus. Ok, meus queridos? Fiquem com Deus, que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo, que aí a gente vai estar falando. Hoje a gente terminou o capítulo 3. E aí eu vou ver direitinho se a gente continua, vou buscar de Deus, né? Eu vou orar, buscar que o Espírito Santo me revele, se a gente continua ou se a gente volta para falar do primeiro e o segundo, porque eu comecei no terceiro, porque foi onde Deus me mostrou. E aí eu vou ver direitinho e a gente volta na segunda-feira, ok? Deus abençoe e ficam com Deus.